Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, nosso primeiro programa, lançamento aqui no Canal 25. É um programa que vai falar sobre saúde, bem-estar, ligado à família, ligado no nosso dia a dia. Por quê? Porque no nosso dia a dia, se a gente tiver conhecimento e situações práticas, vai fazer com que a gente tenha uma vida melhor. E baseado nisso, nós convidamos os criadores de Divertimente. Ela é nutricionista há mais de 20 anos e já usava ali como artista plástica um bonequinho. E outros profissionais falaram, olha, isso não pode ficar em quatro paredes. E junto com o seu marido, criaram o Divertimente. Criaram esses bonecos lindos, essas interações maravilhosas, para que a gente, lá em casa, com os nossos filhos e netos, possamos aprender e ensinar eles a comer e se alimentar melhor. Seja muito bem-vinda, Karine Scapinelli e Alex. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Para a gente é uma honra. Um grande prazer, Marcelo. Muito legal. Programa de muitos, sucesso total. E é isso, o nosso desejo realmente é ensinar os pais em casa como a gente deve alimentar o nosso filho. Porque os filhos, muitas vezes, que estão aprendendo a comer, os pais estão aprendendo também não sabem como ensinar essa criança a comer. Então a gente precisa ajudar esses pais, né? Eu não sei se vocês sabem, mas sou um pai de filho de 5 anos, o Henrico, e a Martina de 2. E um dos maiores desesperos que a gente tem é quando a criança não come, ou quando ela come errado. E eu fiquei impressionado que, primeiro, ela focou no desenvolvimento nutricional de criança. É nutrição infantil, como que é a sua nutrição, a sua especialidade? Então, na verdade, nutrição materno-infantil. Materno-infantil. Quando a gente vai brincar com a criança, né? Ensinar a educação nutricional, se não for brincando, não tem como aprender. Fica chato. Né? Nós somos muito visual, tátil, então é importante que eles entendam os segredos do corpo humano para entender que quem cuida daquele corpinho, ele também. O papai e a mamãe escolhe o que vai ter dentro de casa, mas criança define se come ou não. Tá. E as crianças também hoje estão em outra evolução, né, Marcelo? Elas já têm informação na palma da mão, muitas delas, né? Então você tem que trazer alguma coisa que seja diferente, que seja uma coisa que concreta para elas. E você era empresário, né? Exatamente. Você trabalhava com outro ramo antes. Na área comercial. Na área comercial. E aí como que nasce o Divertimente? São bonecos, olha gente, eles mexem, são interativos. Você tem o pulmão, você tem o cérebro, aqui você tem outras situações que você, colocando os alimentos, aciona, olha que legal, a parte do cérebro que interage com o alimento. Fala um pouquinho como que nasceu isso, do casal, um casal empreendedor, que estão... Quantos mil consultórios já vocês estão? Graças a Deus, em torno de 3 mil consultórios no país. 3 mil consultórios, vocês estão em escolas também? Escolas, prefeituras. Jundiaí também, né? Jundiaí, graças a Deus, Jundiaí está lá fora do país também. Nossa empresa daqui, nós temos nossas dinâmicas também. Vocês estão fora do país já com esses... Temos na América do Sul, Estados Unidos, Austrália, na Europa. A gente precisa fazer um sorteio depois, viu, diretor? Nós vamos sortear um boneco desse, porque a gente precisa presentear um dos nossos telespectadores do primeiro programa. Eu vou conversar com o diretor, depois nós vamos ver um e-mail para a gente poder sortear. Mas me fala como que foi que o casal, né? Isso não nasceu assim, né? Acho que na verdade, a minha dor de consultório, né? Porque eu chegava em casa, falava muito, porque a gente começou a entender que as crianças estão muito adoecidas, né, Marcelo? Crianças que têm doenças que eu falo, gente, isso não é de criança, como assim, reumatismo, câncer, tudo aumentando, obesidade fora infantil, a questão do neurodesenvolvimento, né, o TDAH, né, o déficit de atenção, o autismo. Então, nós estamos vendo muitas crianças adoecendo. Hoje no Brasil, gente, a cada 10 crianças uma é obesa. Imagina como que vai chegar essa saúde futura, né? Então eu chegava em casa com essa dor, queria tanto que a criança entendesse, porque eles têm que ser parte integrante desse processo, né, de cuidar de si mesmo. E não o pai dentro de casa cair brigando. Você tem que comer, você não sai da mesa quando você não comer, você não ganha. Então, na verdade, eles têm que entender, peraí, o que eu vou escolher dessa mesa que meu pai e minha mãe montou, que é legal para mim. Então, eu chegava em casa e sentia essa dor. E aí... Detalhe que é uma... A função do marido é ouvidor. Olha, exato, né? O ombro, né? Mas essa dor criativa. Mas essa dor de ouvir das crianças, né? Das doenças de adulto em criança, a Karina comentando ao longo, né? Foi aumentando, né? Ela passando para mim.
A gente fica chocado, né? Ali no bastidor a gente fica triste, a gente, né? E vocês também são pais, né? Somos pais, temos 2, a Tainá e o Ícaro, né? 10 e 16 16. e 10 anos. Eu não vou perguntar a idade, mas vocês já viram, né? E aí, vocês conversando em casa, né, dessa dor de consultório, de querer fazer o melhor, né? Eu gosto muito de uma frase que é entregar mais do que o combinado. Fazer mais que o combinado. Então, querer fazer mais que o combinado, o que aconteceu com o casal aí? E nasceu isso que está fora do país. É isso mesmo, porque assim, quando você começa a investir, então por mais que você crie alguma coisinha ali, você está mostrando para o paciente o desejo de ajudar. Olha, eu tenho tudo aqui para te ajudar, né? Então, eu quero que você me ajude a criar alguma coisa. Então, aí ele começava a criar e começou a ganhar corpo, né? Na verdade, bem um start com essas dinâmicas que a artista plástica desenvolveu, como ela não aguentava o baque de consultório, eu estava aprimorando, porque eu fiz uma faculdade antes, né? Inventologia. Isso aí ela foi dos 8, até os 13. Fundamental, né? Não, e hoje a capacidade criativa está caindo muito, né? A gente precisa de coisas novas, isso, né? Marcelo, como vai fazer falta daqui a uns anos, vamos sofrer com as gerações aí. Isso, realmente mas como que vocês criaram isso? Então, como que foi? Teoricamente, nesse sentido, o desenvolvimento aprimorando, né, o material que ela tinha. Então, eu vim com outras técnicas e entregava esse material para ela por lá no consultório. E aí era uma outra performance. E aí as amigas comentavam, né, cara, desse material. Porque o entendimento ficava pleno, né? Então, os pais saíam dali com a sensação de, gente, agora eu entendi, né? Então, vai ficar muito mais fácil de eu montar, de eu ajudar. E aí que a gente começou. Então, eu trazia muito a ciência. Olha, eu quero que as crianças entendam de microbiota intestinal, né? Não de pirâmide alimentar, de microbiota, que moram seres vivos dentro dele. Aquela bactériazinha do intestino, tem as boas, tem as ruins, tá? Por isso a antiga flora, né? A antiga flora intestinal. É que não tem samambaia morando no intestino, então não é flora. O grande detalhe, né? A grande virada da chave para virar negócio foi quando ela comentou com uma palestrante, viu o material que ela estava mostrando, não o material, mas mostrando o trabalho com as crianças. E essa palestrante falou, viu, o que é esse material que você está usando? Ela falou, é um material que o meu marido desenvolveu. Foi muito rico para ficar em 4 paredes isso, gente. Você vai trazer isso para um congresso. E aí virou negócio. É exatamente isso que eu senti, por isso que eu quis fazer no programa 1 isso, porque assim, é muito rico e muitas pessoas têm dificuldade de comer direito em casa, não porque não dá o melhor, mas não sabe como colocar na cabeça das crianças essa forma lúdica, essa forma interativa, que acaba com o que vocês criaram, né? Num projeto aí de família, começou com um consultório e aí outras pessoas viram e agora está fora do país. Coisas extremamente lindas, né? Vamos falar só um pouquinho desse daqui, ó, que eu amei também. Ó. Mostra para o pessoal os tipos assim, né? de... Vamos falar dos cocôs aqui. Isso. A gente fala que ninguém aprende a comer por imposição. Então, você não vai ensinar o seu filho a comer impondo, é sim ensinando, né? Então, quando a gente ensina, a gente abre para curiosidade, entendimento e essa questão de vou experimentar, né? Então, sim. A curiosidade é a coisa mais importante. A criança é muito curiosa, então a gente precisa despertar isso. Olha só que legal, só o fato da gente ensinar a criança, não só a criança, né, gente? Vocês também observem aí. Aliás, muitas pessoas às vezes não observam como que estão as necessidades, né? Na correria do dia a dia, como que é seu intestino? Então, observa, gente, porque aqui fala muito como está a nossa saúde, tá? Então, olha lá, o intestino ressecado, vamos começar ali. Não tá legal, bactéria ruim tá ganhando, né? A carinha, a expressão. Qual que é o top, gente? Aqui o 4, né? Que a gente brinca o lisinho, bonitinho, tem que sair fácil. É um tema, às vezes até difícil da gente falar, né? Porque cocô é feio e fedido. Não, gente, cuidado pra gente falar isso com as crianças, porque pelo contrário, ali é o melhor WhatsApp do corpo, né? São mensagens que eles estão mandando pra gente. Que mensagem ele tá te mandando? Tá com diarreia? Algo não tá legal. Eu preciso olhar para isso e entender. Então, peraí. Tô comendo direito? Não, e você criou, porque assim, se a gente falar de todos, o programa não vai dar tempo, talvez vai ter que gravar 2. Você criou também qual é a forma que o cérebro e a língua se comunica. Depois sobre a microbiota, que nem você... Olha que legal, vocês criaram uma forma interativa,
Vamos pôr o amargo. Olha aqui. Porque nós sentimos sabor, gente, no cérebro. Eu preciso Olha treinar que a papila legal. gustativa. Claro que tem sabor que é fácil, né? O sabor doce é muito mais fácil. E o azedo e o amargo? Isso é treino. Eu tenho que ensinar para a criança. Tá tudo bem não gostar do azedo e do amargo. E olha que legal É treino. como que é o cérebro, né? Porque muitas pessoas quando pegaram o Covid, não foi? Comia o alimento, mas não sentia. Porque quem sente mesmo é quem? É o cérebro, não foi a língua que Não é a afetada. língua. É o cérebro. E olha que brinquedo interessante para ensinar a criança, ou até nós adultos, né? A como... Marcelo, E aí olha o que acontece quando você, né, Karina? Você está mencionando, eu estou mencionando por cima, porque isso aqui daria uma aula à parte, cada um desses. E a Karina gosta de falar, ela tem um dom de professora, e eles têm um dom de criar objetos, né, essas interações, que ensinam pessoas. Que maravilha, e me sinto lisonjeado por vocês estarem aqui. Mas olha o que acontece quando você coloca alimentos ultraprocessados, né, Karina? Aqui tem refrigerantes embutidos, Porque, gente, às vezes tem gorduras suco trans. causador de Olha lá. sabor, açúcar, gordura hidrogenada. Não tem como o cérebro não pirar Ele com tudo fica isso, né? excitado. Essa luz, olha, toda vez que você coloca ali nas papilas gustativas, eu amo Boa luz. tá bom. Aí. Olha só o cérebro pirando ali. Então eu preciso ensinar a criança, você está sendo comprado de uma forma ruim, porque a indústria, a gente vai colocar o sabor, a textura, o aroma e o herói na embalagem. Como que um brócolis vai ganhar disso tudo? Um alface? É. Mas a gente precisa ensinar o poder desses alimentos, né? E os alimentos têm toda uma relação com o nosso cérebro, né? Então o programa Saúde e Bem-Estar foi exatamente criado para a gente trazer conhecimento, trazer elementos práticos no dia a dia para a gente poder ter isso. E outra coisa, se você está em casa e às vezes tua esposa ou o seu companheiro, sua companheira tem uma ideia boa, talvez nasce dali uma empresa, Claro. né? Que foi o que aconteceu com o Alex e a Karina. E essa empresa acabou gerando informação para escolas, consultórios e fez com que nós aprendêssemos, né? O melhor funcionamento, não só do nosso organismo, né? Que é interativo. Esse boneco, ele pisca, né? Mostra aí. Aqui acende, Olha lá. o cérebro. Então, às vezes, eu quero ensinar o caminho do corpo humano, do caminho do alimento no corpo humano. Então, dá pra gente dar muitas aulas para criança. Gente, olha como nós somos complexos por dentro, né? Nós temos ali vários órgãos, então todos precisam de cuidado, atenção. Então, a gente precisa cuidar, sim, do nosso corpo, né? Despertar esse interesse, Dá né? esse cérebro aqui, que legal. Maravilhoso. Olha, as escolas e as pessoas que quiserem achar vocês têm um canal específico que talvez outros profissionais que querem ensinar, então professoras, talvez uma escola pública, talvez uma escola particular, ou um médico, um pediatra, como que eles fazem para te achar a empresa de vocês? Hoje, Divertimente. Divertimente. Site é www.divertimente.com.br. Tem o nosso Instagram, Divertimente Oficial, né? @divertimenteoficial. Facebook também, né? E também tem a parte do site .divertimente, que é mais institucional. Então, são dois canais aí. 2 canais. Então, é muito interessante a forma que vocês Posso fazer uma fizeram. brincadeira com os adultos que estão em casa? Ué, como é que eu vou falar não? Manda ver. Sabe, porque nós estamos falando de crianças. E que é muito importante, mas Mas o meu nome é menino, eu sou uma criança crescida. O Marcelo, menino. Não, vamos fazer uma brincadeira com os e é adultos. verdade isso, porque o que a gente escuta, a gente não guarda. O que eu vejo, eu lembro, mas o que eu brinco, eu não esqueço nunca mais, né? Então, nós sempre temos essa criança interior, né? É O verdade. menino nunca vai sair de nós. Vamos lá. Mas por que eu tô falando isso? Porque se os pais não se atentarem de eu preciso cuidar do meu corpo, eu estar bem para eu poder cuidar do outro, primeiro põe a máscara em você, depois, não é assim que fala No avião, né? É verdade. Depois Quando cai as você máscaras, corre. a gente entra e ouve toda vez essa instrução, né? Porque os pais chegam no consultório Coloque querendo primeiro cuidar em dos você. filhos, mas aí eu falo, vamos cuidar primeiro de você, para você poder cuidar dos filhos, né? E essa é uma brincadeira, assim, bem simples para a gente entender que os nossos hábitos geram para o nosso corpo uma série de desequilíbrio. Por quê? Com as nossas ações. Então, falta de sono não é luxo, né? É essencial para a vida. Essencial para a vida. Não é só o hábito alimentar que interfere, por exemplo, nessa famosa microbiota, né? O que eu estou bebendo também, né? Meu estresse do dia a dia, como anda esse estresse. Então, tudo isso vai impactar lá no meu intestino.
E, gente, o intestino, ele tem que estar assim, olha, cheio de vírus. Aqui eu tenho absorção. Esse é o intestino bom. Bom, né? Ele é o cara que define quem tem que sair do corpo. Certo. Então, o intestino, que a gente chama de intestino careca, sem os vírus, a gente está enriquecendo esgoto. Você está comendo e está mandando nutriente para fora. Só que aqui eu seleciono. Aqui não. Então, se eu estou consumindo muito alimento, muito processado, eu vou absorver muito mais essa química. E por peso molecular, às vezes eu estou jogando a vitamina lá no esgoto e jogando para dentro do meu corpo a química. Sim. Então, como que eu vou ter um corpo equilibrado? Eu vou ter um monte de consequências, porque não vai parar Então, aqui, né? aqui é porque agrediu o intestino. Exatamente. Esse é o intestino preservado. Síndrome do intestino irritável. Quantas pessoas fez esse diagnóstico, né, gente? Então, eu preciso cuidar desses Vírus. As bactérias moram aí, gente. É como se ele fizesse um filtro. Ele é um filtro. E o outro é um filtro que está com buracos maiores. Eu brinco sempre para ficar fácil, que o intestino é como se fosse um muro de um condomínio. Você tem que ter um porteiro. Tá lá, as bactérias ajudando nessa proteção. Você tem que ter alguém que tá ali. Você entra e você sai. Né? Agora, faça muro. Faça buraco nesses muros. Vai entrar. Você perde essa capacidade, né? Vai entrar quem quiser lá dentro do nosso... Só que o condomínio, gente, na verdade, a gente fala, vai entrar para a área nobre. É o nosso corpo, é o nosso sistema. Sim. E onde vai parar depende do hora de choque. Pode ser sistema nervoso. Né? Qualquer um pode ser afetado com isso. Então, a gente não faz ideia que para cuidar, muitas vezes, do nosso corpo, eu tenho que cuidar das minhas bactérias. Porque nós somos mais bactérias do que células, né? E toda essa ciência, né, Marcelo? Como traduzir para ficar fácil esse entendimento? É dessa necessidade que, voltando um pouquinho até, que ainda surgiu as dinâmicas e também o detalhe que eu falo, que eu sempre fui muito questionador. Se eu não tivesse a compreensão plena do que a Karina me explicasse, falando das questões teóricas, eu sempre estava questionando. Então, quando não ficou claro para mim, então eu fazia o papel do paciente. Por isso que deu toda essa ilustração de fácil entendimento. Que é óbvio pra gente, às vezes não é, Não né? é óbvio Você sai do médico, você fala, não entendi nada que ele falou, que ele usou tanto termo técnico, você sai sem entendimento. E que genial essa criação dessas dinâmicas, dessas ferramentas, que acabam ajudando as crianças e nós adultos também, né, Alex e Karina? Claro, eu falo que o desafio maior que eu tive na minha vida profissional foi sair do emprego que eu tinha uma estabilidade, impulsionado por um propósito gigantesco, né? E esse convite que a gente teve para expor essas dinâmicas, mas não ser visto como um artesão, porque eu tinha que dar uma entrega de qualidade, uma entrega que tivesse produtividade de escala, né? Produtiva. Então esse desafio na minha vida foi, acho que o maior que eu já tive. Marcelo, o mais legal de tudo isso é assim, olha, eu quero essa parte científica, daí ele cria, põe a cara, não sei o que eu falo, mas tem que piscar. Meu Deus do céu. Tem que piscar, não é só que legal, bonito, tem que ter luz, tudo. Aí volta lá pro laboratório. Explicação para as crianças, né, as cores, e hoje nós estamos diante de crianças que estão sempre com o celular, não está treinando micro, né, então as texturas, aquela questão tátil, o visual. Foi até né, quando a gente pensou nisso, em ter escala produtiva, é claro que tudo que você vai dentro de uma performance de plataforma hoje em dia, você tem escala produtiva, você consegue demandar isso rapidamente. Mas a gente optou de estar fazendo dinâmicas mesmo palpáveis, físicas, né? De start para... E o desafio nosso foi de 2 meses entre o convite do evento e ela falar para mim. É mesmo? 60 dias? Ela chegou em casa tremendo, falou, você quer testar a sua dinâmica? Ela é boa mesmo? Nós temos como testar, vamos embora? Junto comigo nessa missão, que virou proposta. Aí você pediu a conta da empresa e já lançou? Fiz uma transição sadia, graças a Deus, e fomos para o abraço. E foi tão aceito pelos profissionais que aí a gente chegou em casa e falou, acho que Bora, nós vamos ajudar vidas, acho que nós vamos transformar. E um dos primeiros, acho que depois desse... Nós começamos com 4 dinâmicas. Que a gente levou para esse evento. Hoje são quantas no total, divertimente? 32. 32? 32. Nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai? São 32. 32. E aí a gente recebe, na semana seguinte desse primeiro congresso, imagens de uma profissional. Conta pra mim. Ela mandou no Instagram dela que ela estava na comunidade ribeirinha do Amazonas, com a escala do cocôzinho aqui, do cocôzito, ensinando as crianças lá na comunidade ribeirinha do Amazonas. Mostrando. Nós choramos. Chora.
É isso, propósito agora totalmente porque alcançado, a gente né? já entendeu que o nosso propósito está sendo... Você imagina, chegou lá no Amazonas e ela estava ensinando as crianças. E o bacana é que depois disso tudo vai virar o quê? No momento da alimentação, uma reflexão, um pensamento, a lembrança. Né? Eles vão memorizar isso para o resto da vida. Experiência, né? Quantas experiências que você fez lá na infância, que algum professor fez de uma forma diferente, que você não esquece mais. Sim, marcou. O detalhe, né? A experiência faz acontecer, é a diferença que tem hoje de mercado, é a experiência que a pessoa tem, né? Dentro de qualquer contexto. E a infância marca o paladar para o resto da vida, né, Marcelo? Sim, a gente forma, né, A ali. importância é que a gente faça esse aprendizado da educação nutricional, e essa é uma dor nossa como profissional. Por que as escolas hoje não têm? Algumas têm, claro, mas na maioria das vezes não tem educação nutricional. Né? A gente tem aula de maker, tem aula de empreendedorismo, tem aula de tudo um detalhe, né? Agora nós vamos, esse ano, vamos estrear no cenário pedagógico com a Feira Educar, que vai acontecer agora o mês que vem. Então, nós vamos levar divertimento focado em escolas, né, e prefeituras. Educa, né? Sim. E por que não educar? Né? Alimentar. Né? Eu vou pedir para vocês voltarem uma próxima vez. Eu preciso, diretor, pode ir. Eu vou dar um boneco desse. Esse boneco aqui era do Henrico. Eu trouxe de casa, porque eu já tinha comprado isso. Eu já tinha comprado um boneco desse. E aí trouxe. E aí, uma vez a gente gravou um videocast sobre nutrição infantil. Aliás, eu te convido para você vir falar sobre nutrição infantil. E eu falei, não, vocês criaram esse boneco que eu comprei numa outra loja? E foi. E estão em mais de 5.000 consultórios e até fora do país e outros lugares. Parabéns ao casal. É um exemplo para nós, tanto como empreendedores, como pessoas, porque vocês mostram que tem princípios de ajudar o mundo. Vocês criaram uma empresa que mudam a vida das crianças e o seu propósito também, né, Karina, de nutrição infantil junto com o marido e ajudar tantas pessoas. Então, se você quer ganhar um desse, você vai mandar um e-mail para sorteio@canal25.tv.br. sorteio@canal25.tv.br e fala, coloca, eu quero o boneco, esse é o Bochecha. É o Zé Bochecha. Zé Bochecha. E aí nós vamos sortear um boneco desse depois de 15 dias da edição desse programa. Um beijo no coração de vocês. Obrigado para cada um de vocês. Obrigado, Karina. Obrigado, Nós Alex. agradecemos. Parabéns. Foi enriquecedor e você vai voltar aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino.